Salve, família vascaína. Ótimo dia a todos. Boa semana pra gente. Torcida vascaína, hoje é segunda-feira. Vamos falar dessa partida de amanhã, né? Vasco e Barracas. Vasco volta à competição sul-americana aí. Esse ano de 2026. Algumas novidades aí que surgiram ontem, né? Então vamos debater sobre esse assunto. E o jogo do Vasco e Botafogo também, desse último sábado aí. Um jogo que a equipe do Vasco, mais uma vez, falhou bastante. Renato Gaúcho deu uma coletiva confirmando os erros, né? E agora tentar acertar essa equipe aí para o próximo jogo do Brasileiro contra o Remo. Se estiver chegando, puder dar aquela moral, curte, compartilha com mais vascaíno aí. É importante a colaboração de vocês aí, beleza? Forte abraço a todos aí. Vamos falar dessa partida, né, de amanhã, Vasco e Barracas. Ontem surgiu a notícia que Renato Gaúcho não vai viajar, não viajou com a delegação para a Argentina, para esse jogo da Sul-Americana. Está indo seu auxiliar. E também muitos jogadores da base vão ser aproveitados nesse jogo de amanhã, né? Então, a equipe sub-20, aí, alguns jogadores da equipe sub-20 viajaram junto com a delegação. Então, a equipe do Vasco vai com a equipe mista, uma equipe mista aí com jogadores da base, junto com alguns reservas, né, do Vasco, que não vem jogando, vão ser aproveitados nesse jogo. No caso do JP, né? Lucas Freitas, Cuesta, Fusato. Então, o Vasco não está nesse início, né, dando prioridade à Sul-Americana, até porque o Renato Gaúcho já foi bem incisivo nas suas opiniões. A prioridade hoje é o brasileiro. A gente tem uma queda aí, né, nas colocações devido aos resultados do fim de semana. Mas essa partida contra o Remo pelo brasileiro pode ser que o Vasco consiga recuperar, apesar do Remo ser uma equipe muito difícil jogando em casa, mas o Vasco tem uma equipe que pode sim fazer um bom jogo, tendo em vista essa semana aí de treinos que o Renato vai ter com a equipe titular, para poder se preparar contra esse jogo do Remo, lá em Belém do Pará. Então, esse jogo de amanhã, como eu disse, vai a equipe base com alguns reservas do Vasco, para poder tentar conseguir um resultado. O empate fora de casa não seria tão ruim, pelas condições que nós estamos indo jogar, mas é um jogo que a Sul-Americana prevê dificuldades, né? A equipe argentina, a equipe catimbeira, deve partir para cima da nossa equipe, tentando a vitória, jogando em casa, mas o Vasco espero que entre em campo bem focado, bem atento, que é o que não aconteceu contra o Botafogo, né? Essa partida onde o Vasco saiu na frente, um gol de David. Depois, antes desse gol, o Tietchan perdeu um gol ali frente a frente com o goleiro, um gol que não se pode perder num clássico como Vasco e Botafogo. A torcida do Vasco foi em grande número, fez uma grande festa, uma linda festa em São Januário, para celebrar, quem sabe, aí uma vitória, mas não aconteceu. O Nuno Moreira também, segundo tempo, depois também uma bola que ele entrou ali cabeceando sozinho, cabeceou para fora. Então o Vasco perdeu muitas oportunidades e ofereceu muito espaço para a equipe adversária, e eles saíram de São Januário com a vitória de virada. Então agora esse jogo aí, né, que foi uma derrota, tentar se recuperar dessa trágica derrota em casa, em São Januário, e vamos ver se contra o Remo a gente consegue conquistar nossos 3 pontos, que é importante para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Então o Renato, como eu disse, vai treinar a equipe durante toda a semana aí, né? A equipe titular deve treinar bem.
Cuiabano jogou bem contra o Botafogo, não teve problemas físicos. Spinelli também entrou bem, então acredito que os jogadores estão recuperados aí para poder enfrentar o Remo nesse jogo pelo Brasileirão. Mas amanhã, foco total na Sul-Americana, apesar da equipe reserva. A gente vai estar aqui torcendo para que a equipe entre em campo, faça um ótimo jogo. Cara, se a vitória vier, muito mais importante uma vitória do que um empate. Mas o empate não seria tão ruim. Um resultado que, dentro desse campeonato sul-americano, são jogos muito difíceis, né? E o Vasco precisa iniciar a Sul-Americana, quem sabe, aí com o pé direito. Uma vitória seria ideal, mas o empate também, como eu disse, e afirmo aqui dizer, não seria tão ruim. Então, Vasco e Barracas amanhã, vamos estar atento aqui, qualquer momento, fazendo mais um vídeo aqui, debatendo o assunto do jogo, a partida dessa terça-feira, mais conhecida como amanhã, e depois a gente vai também, com certeza, aqui debater esse jogo contra o Remo. Durante a semana aí a gente vai falar muito de Vasco. Agradecer a galera que está colaborando, está dando uma moral aqui no canal, se inscrevendo aí. Muito importante a colaboração de vocês. Se puder dar moral a esse vídeo aí, curte para chegar mais vascaíno. E até o próximo vídeo. Fui, um abraço.